Muito bem, pessoal. Vamos então para esta aula de filosofia, que será uma retomada do conteúdo do segundo trimestre, uma segunda parte. Então vamos ver sobre a filosofia no Renascimento, um tanto do racionalismo e o empirismo. Esta é a aula 44, a última do segundo trimestre. Vamos revisar todos esses conteúdos e vamos seguindo. Mas antes, não esqueça, é importante responder todos os formulários lá no Classroom para que você possa receber frequência e também a nota. Não esqueça disso. Queda da escolástica. Uma intensa mudança nos fiéis. A igreja tentou se aprimorar. O Papa Bonifácio VIII faz algumas mudanças. Então, olha o que está acontecendo. Estamos aí num período finalizando a Idade Média. Ao final da Idade Média, junto está indo a escolástica. E aí começa toda uma turbulência. Como é essa turbulência? Vejamos. Houve a separação do Estado e da religião. A igreja perdia o poder. Ludovico, o bávaro, não reconhecia mais o Papa. Então, olha só. Primeiro, a Igreja Católica estava dominando toda a Europa. Com a escolástica, que é a escola, estava construindo igrejas e mosteiros pela Europa inteira, sempre num lugar mais alto para mostrar o poder. E até aí estava indo tudo muito bem, a igreja dominando tudo. Mas alguns reis, está terminando aí esse feudalismo, está tendo reis, e os reis tinham que se submeter ao poder do Papa. Mas começou alguns reis não gostarem desse negócio de obedecerem ao Papa. E aí começa a se revoltar contra o Papa. E aí dá umas confusõezinhas políticas. E aí ganhou um poder o individualismo da fé. Os estados começam a ganhar mais poder político. Então aí o Ludovico e o Felipe o Belo. Então olha só. Começa a separar Estado, que é a política ali, da igreja do outro lado. Agora, os reis não estão mais se submetendo ao poder do Papa. Eles mesmos estão criando as próprias leis, independente ou não do cristianismo. E isso complica um tanto. E nesse momento surge uma ideia do individualismo, da salvação individual, dos indivíduos terem direitos que antes não era permitido. E aí a junção da fé e filosofia é um problema. Então o que está acontecendo? A escolástica ainda colocava a filosofia, que é a razão, junto da fé, que é ligada à Bíblia, de maneira que a filosofia servia para estruturar e organizar a teologia. Então teologia e filosofia sempre juntos. Mas começou a ter um problema aí, porque queriam priorizar a fé. E aí vem o Guilherme de Ockham. O Guilherme de Ockham é um cara que foi muito importante nesse rompimento. Ele coloca que os universais não existem. Não existe um ser chamado justiça que fica correndo por aí. Ele está em nosso intelecto. Então, olha só, ele deixou claro que esses universais, quando eu falo a justiça, a beleza, a liberdade, essas coisas não existem enquanto seres, eles não têm essência. Essas coisas só existem na nossa cabeça, na nossa ideia do que é justiça. Mas uma justiça perfeita, uma beleza perfeita, uma liberdade perfeita, na prática também não existe. É só enquanto conceito. O Guilherme de Ockham que vai reforçar isso que já até outros começaram antes dele. E aí vem a sua maior contribuição, que foi o princípio da navalha. A navalha de Ockham, é muito interessante, tem até um tempo desse assistindo uma das séries lá de investigações, citam essa questão do navalha de Ockham. Bem resumidinho o que é? É colocar para cortar, por isso navalha, cortar fora tudo aquilo que não é essencial
para o conhecimento. Então, primeiro divide as coisas em partes e corta o que não é essencial para o desenvolvimento de determinado conhecimento. Lembrando que ele ainda está ligado à Igreja Católica, à busca de Deus, à busca da verdade religiosa. E aí temos nosso primeiro exercício. Aponte alguns fatos que levaram à queda da escolástica. Aguardo. Vejamos então. Então, conseguiu anotar sobre isso? Vamos ver alguns fatores que levaram à queda da escolástica. A igreja estava perdendo inserção nas comunidades católicas. A filosofia humanística estava ganhando mais força. A ideia de que o homem era o centro do universo, influenciada pelas ideias de Newton e Copérnico, foi um fator decisivo para a mudança dessa mentalidade. Então, olha o que está acontecendo. Temos aqui, relembrar, já vamos falar do Newton e os demais. A ciência está mudando, o humanismo está mudando, a Igreja Católica muda junto. E aí a escolástica acaba se perdendo. Vamos lá. O Erasmo de Roterdã, contra a visão do Aristóteles. O que está acontecendo? E por isso contra a visão da escolástica. Fé e razão devem permanecer separados. O Roterdã, que já é do Renascimento, é um filósofo, então, que está colocando que fé é de um lado, razão é do outro, tem que separar. E ele já é um humanista, ou seja, já não é mais Deus no centro, teocentrismo. Agora é o homem no centro, o antropocentrismo. Então, a partir disso que o Roterdã vai escrever os seus livros. De modo especial, ele vai escrever o seu livro Elogio da Loucura. Ele aborda vários graus de loucura. Mas veja bem, esse livro é muito interessante para ler, você consegue baixar o PDF dele facilmente. É um livro quase de comédia, então é um ótimo livro de filosofia que vai te ensinar muita coisa e vai dar muita gargalhada no decorrer da leitura. O Erasmo fala a loucura é como uma vassoura que varre as ilusões e deixa as verdades mais profundas. Então, quando ele está descrevendo a loucura como se fosse uma pessoa, um personagem, né, em seu livro, que influencia, essa é uma vassoura, está varrendo tudo o que é de menos. De certa maneira, lembra o tal da navalha de Ockham, que é tirar o que não é necessário. Aí o Erasmo lembra assim, veja o exemplo de um rei. Não são as vestes que fazem um rei ou um mendigo. Então, nessa da loucura, ele está colocando. Como que você julga se uma pessoa é nobre ou é apenas um mendigo? Pelas suas roupas? Não poderíamos pegar um rei e vesti-lo de mendigo? Ou pegar um mendigo e vesti-lo com roupas nobres? E só por essas roupas ele deixaria de ser nobre ou o mendigo passaria a ser nobre? E é isso que o Roterdã faz refletir. E o Roterdã ainda fala, a felicidade celeste é como um perfume. Podemos sentir esse perfume na vida terrena se vivermos a loucura da cruz. Então, de novo, por mais que ele seja humanista, não é mais teocêntrico, é o homem no centro, ainda assim ele está defendendo a igreja, né, a questão do divino, e aí ele dá essa metáfora do perfume, junto da loucura. E vamos lá. E o que Erasmo de Roterdã queria dizer com o elogio da loucura? Certamente não leu, mas poderá pesquisar um pouquinho agora. Aguardo. Muito bem, espero que tenha feito uma anotação no caderno, quem sabe no notebook ou até mesmo no celular. Vejamos então, o que o Erasmo de Roterdã queria dizer com o elogio da loucura? Ele acreditava que a sensatez nos impedia de ver realmente a verdade de Deus
e do mundo. A loucura é como uma vassoura que tira todas as ilusões sobre o que é a vida e nos permite ver verdadeiramente Deus. Ainda um pouquinho sobre religião, vamos ver o Martinho Lutero. Ele buscava um renascimento do conhecimento religioso. O que está então Martinho Lutero fazendo? Ele era um padre, ele estava dentro da igreja, ele queria modificar a igreja e não romper com a igreja. Só que as propostas que ele fez foram muito radicais e não teve jeito, teve que romper. E aí nesse rompimento, de buscando esse conhecimento religioso, surgiu o luteranismo. Martinho Lutero coloca: o homem se justifica somente pela fé. As obras não são importantes. Esse é o grande princípio, porque ainda num princípio que estava nesse período do Lutero, era muito importante as ações, as obras. E o Lutero coloca que não. A obra pode até ser consequência, mas o mais importante mesmo é ter fé em Deus. E aí veio o Calvino. O Calvino tentou fazer a igreja de Lutero em Genebra, mandou lá para a Suíça. Então, o Calvino tem contato com Lutero, que está na Alemanha, e tenta trazer essas ideias lá para a Suíça. E consegue expandir. E aí vem propriamente o Renascimento. Juntamente com o humanismo, mudou a visão do homem. O que é esse renascimento? Nós temos então ali consolidando a mudança do teocentrismo para o antropocentrismo. A mudança do geocentrismo, que é a Terra no centro, para o heliocentrismo, que agora é o Sol no centro. Tá? Então, essas duas mudanças de centro é o que é a grande característica no Renascimento. A partir dessas duas, as consequências são muito amplas. O mundo mudou o lugar do homem no universo. Ou seja, o homem não é mais o centro e nem a Terra é mais o centro. Mudou tudo. E aí vem o Copérnico, de geocentrismo para heliocentrismo, do teocentrismo para antropocentrismo. O Copérnico, a grande revolução copernicana lá na astronomia. E isso traz para a filosofia também. O mundo era finito e Deus era um geômetra. Então aqui de novo, tem que lembrar que ele é matemático. Então essa ideia do mundo finito, o Deus é como ficar medindo, é matemática. E a partir dessa ideia do mundo ser matemática, deriva as consequências que já vamos ver. Aí tem o Kepler, mais conhecido pelas suas 3 leis. A lei das órbitas elípticas, a lei das áreas e a lei dos períodos. Então é o Kepler, que é o grande astrônomo e físico que descobre um tanto de como que a Terra se movimenta em torno do Sol, como ela se movimenta em torno de si mesmo e como tudo isso está gerando tanto o dia e a noite, como está gerando as estações do ano e como que os outros planetas estão girando em torno da Terra. O Kepler é o grande responsável por isso. E aí as leis do Kepler estão da seguinte maneira. As órbitas dos planetas são elipses, das quais o Sol orbita um dos polos. O que é isso? Antes acreditava que o planeta girava em torno do Sol de maneira bem redondinha, formava um círculo perfeito. E ele coloca, não é um círculo perfeito, é uma elipse. Sabe assim, um ovinho, o formato de um ovo. O ovo não é redondo, o ovo é elíptico. Então, o trajeto da Terra seria algo assim. A velocidade orbital varia de acordo com a distância do Sol e o tempo percorrido. Aqui é outra coisa, que também destaca a questão das estações. De acordo com a Terra movimenta, ela vai ficando uma hora mais longe, outra hora mais perto. Isso tudo muda a questão do tempo. E por fim, os quadrados dos períodos dos planetas estão na mesma relação que os cubos das respectivas distâncias do Sol. Então ele observa
que os vários planetas, né, o Mercúrio, e Vênus, Terra e Saturno, Júpiter, ele vai lá, todos eles seguem uma velocidade constante e de acordo que estão tudo em harmonia. Por isso que hoje é possível fazer previsões de como vai estar a Lua daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, como que vai estar determinadas coisas, porque descobriu-se isso, que o movimento não é aleatório, ele segue uma matemática. E vamos ao exercício 3. Como as leis científicas de Copérnico e de Kepler influenciaram a queda da escolástica? Vamos então responder isso aí? Muito bem, conseguiu responder essa pergunta? É sempre bom anotar, seja no caderno, no computador ou no teu celular. Como as ideias científicas de Copérnico e Kepler influenciaram a queda da escolástica? Eles definiam um mundo voltado para a experimentação científica. A ideia da metafísica de que o mundo se justificava por Deus caiu com o pensamento científico. Além disso, o pensamento humanista, que foi uma consequência, ajudou a reduzir o poder e a importância da igreja. Então, olha só, o que está acontecendo? A ciência está subindo, esses cientistas estão vendo a matemática e agora a justificativa é pela natureza, não mais por conta de Deus, enquanto que a escolástica queria justificar tudo a partir de Deus. E aí a escolástica acaba caindo. Vamos seguir? E agora vem o Isaac Newton. O Isaac Newton fundou a mecânica clássica. Então, quando você lá começa a estudar sobre o Newton, foi bem nesse período, e a mecânica, né, dos movimentos e até entender como os aparelhos, as mecânicas, o automóvel funciona, vem desse Isaac Newton. Ele desenvolveu a teoria da gravitação, da gravidade. Como que é isso? Não que ele tenha inventado a gravidade, isso sempre existiu. O que ele inventou foi a teoria para explicar o funcionamento. E aí vem o Francis Bacon e os ídolos da tribo. O que o Francis Bacon está colocando? Ele quer ser prático, mas ele vê que a nossa mente está turva, não consegue descobrir a realidade, porque nós temos o que ele chama ídolo da tribo, mas isso também pode ser chamado de preconceitos mentais que nós temos em relação à realidade. Vejamos alguns exemplos disso. Ele coloca o ídolo da caverna. Quando fala ídolo da caverna, você lembra de quem? De quem? Você lembra do Platão. Platão já tinha lá, né, o mito da caverna. É quase a mesma coisa, mas com uma pequena diferença. O mito da caverna de Platão, ele coloca lá com uma humanidade inteira dentro da caverna. E aqui o Francis Bacon, ele coloca aqui, individualmente estamos nessa caverna interna, nessa caverna individual. E aí só aceitamos verdade aquilo que está ali dentro. Se não tiver ali, não é aceito verdade. Ídolos de fórum. O fórum é estar dentro de uma comunidade. Se o grupo que eu convivo aceita determinada coisa como verdade, eu também aceito. E nem fico querendo saber o que outras comunidades querem saber disso. E aí o ídolos do teatro. O que é esse teatro? O teatro é o modo como eu me porto socialmente. Então, de ter uma fantasia de como eu devo agir corretamente no público. E aí, vemos um outro filósofo que dá continuidade ao Francis Bacon, é o John Locke. Ele coloca em xeque o conhecimento humano. O que o John Locke está fazendo? Se antes o Francis Bacon até colocava que vemos a verdade através de muitos preconceitos, o John Locke já está colocando
em dúvida a própria possibilidade da gente conhecer, de achar que o conhecimento nosso racional nos leva a muitas inverdades, a muita falsidade. E como ele coloca isso? Ele vai propor que chegamos ao conhecimento pelas experiências. Então aqui começa o primeiro empirista. Se antes eram todos racionalistas, a razão, né, que nos levava à verdade, o John Locke já começa a colocar que não. O que nos leva à verdade é a experiência, é o praticar, é o empirismo. E o Descartes, que na verdade está vindo um pouco antes do John Locke, ele coloca assim, ele percebeu que a única coisa que não pode ser posta em dúvida é a sua própria dúvida. Aí aquela velha frase, né? Posso duvidar de tudo. Posso duvidar dos meus sentidos, posso duvidar da matemática, posso duvidar de tudo à minha volta, pode existir um Deus enganador. Posso duvidar de tudo, menos do fato que eu mesmo estou duvidando. E por estar duvidando, então eu existo. Daí a grande frase, penso, logo existo. Cogito, ergo sum. O Descartes vai apontar o seu método no livro O Discurso do Método. É um nome bem coerente. E agora nós temos um pouquinho mais um outro filósofo empirista, é o David Hume. Sua principal obra é um ensaio sobre o entendimento humano. Suas conclusões o classifico também como empirista. Então, olha só, o Descartes ele é racionalista, ele chega à verdade só pela razão. Já o John Locke, que falamos um pouco antes, agora o David Hume, são empiristas. A verdade chega-se somente pela prática, pelo empirismo. Eu tenho que experimentar, é os meus sentidos que tem que ir lá entender as coisas. Conhecimento vem de duas fontes, as impressões, que são os dados fornecidos pelos sentidos, e as ideias, que são as impressões, tais como representadas em nossa mente, conforme dela nos lembramos ou imaginamos. Então aqui de novo, só dá para ter ideia depois que os sentidos agiram. Então os sentidos pegam coisa externa e põe na mente. E aí, da mente, nós processamos isso e geramos então o conhecimento. Isso é empirismo. E aí terminamos com o exercício 4. Escolha uma das teorias estudadas e explique com suas palavras. Aqui, obviamente, você pode ter vários tipos de resposta. Daqui a pouco eu volto com a resposta pessoal que eu achei mais interessante. Aguardo vocês. Muito bem. E aí? Conseguiu escrever? Das várias coisas que estudamos, revisamos nessa aula, qual delas você acha mais interessante? Espero que tenha anotado, mas veja lá o que eu fiz. Descartes aponta com sua dúvida metódica em contraposição com os empiristas, que existiam ideias inatas na nossa mente. E ainda a única certeza que temos no mundo é que duvidamos, por isso existimos. Então Descartes realmente influenciou na ciência, na matemática, na filosofia, foi um grande revolucionário. Por mais que tenham coisas a limitar do Descartes, ele revolucionou toda a modernidade. Então, na aula de hoje, finalizamos a revisão dos principais conceitos do segundo trimestre. Espero que tenham gostado e aguardamos o terceiro trimestre. Sou Reginaldo Polese, muito obrigado.